Olá, pessoal, tudo bem? Elizabeth Duarte aqui, começando mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho também sobre um assunto que me mandaram muitas mensagens, algumas pessoas me perguntando como que eu lidei com a ansiedade. Eu tinha preparado um outro assunto para falar para vocês, mas algumas pessoas me chamaram e me perguntaram como que foi a minha ansiedade. Então, elas querem saber qual foi o processo, como que eu me livrei dela. Então, eu vou voltar novamente nesse assunto. Eu tinha falado para vocês lá no primeiro vídeo que eu quero que esse canal ele seja de motivação. Eu quero contribuir, dar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência para contribuir para as pessoas que estão neste momento passando pelo que eu passei. E eu queria falar sobre outro assunto, mas hoje eu vou voltar um pouquinho novamente sobre a ansiedade. Algumas pessoas me perguntaram, porque nem todas as pessoas sabiam. As pessoas que eu convivo, que eu convivia, muitas não sabiam, então elas ficaram surpresas e agora elas querem saber. Então eu vou falar um pouquinho como que foi a minha experiência, tá? Bom, a ansiedade, ela é absolutamente normal, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Às vezes por começar um emprego novo, às vezes por começar um curso, fazer alguma coisa diferente. E o diferente, ele gera uma ansiedade, o que é normal. É um nível suportável. O que não é legal e o que não é normal é quando a ansiedade te atrapalha. Atrapalha a sua rotina, atrapalha a sua vida, atrapalha o seu dia a dia com a sua família, o seu trabalho, né? Então, isso sim já deixa de ser uma ansiedade normal e exige certos cuidados. E a minha ansiedade era um nível assim, lá nas alturas. Eu tinha uma ansiedade muito forte, eu tinha muito perfeccionismo, então a minha ansiedade me gerava muitos desconfortos físicos também. Eu sentia mal-estar, fadiga, eu sentia dor de cabeça, enjoo, diarreia, insônia. Apesar de estar muito cansada, eu tinha insônia. Era como se a minha mente ela não desligava, ela estava o tempo todo pensando e pensando vários assuntos ao mesmo tempo. Era como se fosse uma bomba atômica, assim, que fosse explodir a qualquer hora. Ataque cardíaca. Esse era um dos sintomas que eu mais senti, assim, o mais difícil para mim foi o sintoma do taquicardia, porque eu sentia o meu coração explodindo. Literalmente era essa a sensação. E eu tive muitos sintomas desagradáveis. E um exemplo da minha ansiedade, que eu era muito perfeccionista com a casa, com os meus afazeres, e eu acordava já acelerada, já com eu determinava um horário onde aquele horário eu já tinha que ter terminado todas as minhas coisas. E eu acordava muito irritada, muito estressada. Eu não dormia à noite com os pensamentos e pela manhã eu tinha a sensação de que eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. E era um nível assim tão prejudicial que eu vou contar aqui para vocês, mas não vale dar risada, tá, gente? Olha, olha. Bom, por exemplo, eu estendi as roupas ali no varal e eu ficava com aquela ansiedade para recolher as roupas no varal, porque eu não queria que as roupas ficassem ali. Eu tinha ansiedade de recolher, de dobrar, de guardar. Então, muitas vezes eu estendia e aí eu ficava indo lá de 5 em 5 minutos para ver se já estava seca, se eu já podia recolher. E muitas vezes ainda não. Eu tinha muita pressa,
mas às vezes eu até recolhia as roupas um pouco úmidas, por não ter a paciência de esperar o processo. Então, assim, eu queria as coisas, eu atropelava as coisas, eu queria as coisas rápido. E isso gera muitos problemas físicos também. É como se fosse uma bomba atômica a ponto de estourar. E estoura em quem tá do seu lado também. Estoura na família, estoura as pessoas que estão à sua volta. Então é muito complicado. E às vezes sofrer de ansiedade é você sofrer por algo que ainda nem aconteceu e você nem sabe se realmente vai acontecer. Então é com certeza assim algo, para mim foi a fase mais difícil de lidar, de ter que suportar tudo isso. Então eu tinha muitos medos irracionais, era uma fadiga constante, era insuportável. Na verdade, suportável porque eu suportei e estou aqui, mas era como se fosse algo insuportável. Falta de concentração, eu não tinha concentração, por exemplo, para ler um livro, para assistir um filme. Enquanto eu estava tentando ler, o pensamento viajava, o pensamento ia para longe e eu não conseguia entender o que eu estava lendo, assistindo, fazendo, qualquer coisa do tipo. Então é algo realmente muito ruim. E o que foi que eu fiz, né, para eu melhorar assim rápido? Bom, a gente primeiro precisa entender que nós precisamos viver o presente. Nós precisamos racionalizar, né, o que é realmente de fato uma preocupação, o que eu preciso me preocupar e o que muitas vezes eu estou me preocupando em vão. Então a gente precisa racionalizar, viver o presente, praticar atividades que nos coloquem no momento presente, praticar meditação, praticar exercícios físicos. E uma coisa muito interessante que eu fiz foi através de um livro. Eu falo muito para vocês sobre livros, né? É porque eu realmente gosto bastante. E esse aqui é um outro livro também que me ajudou muito. Como evitar as preocupações e começar a viver. Então, esse aqui é um livro maravilhoso. É impossível aqui falar para vocês apenas alguns trechos, porque ele é por completo maravilhoso. Mas eu separei aqui para vocês um pouquinho. Tem uma parte muito legal que fala sobre como deixar de lado as preocupações. E porque muitas vezes a gente se preocupa por algo que não tem motivo para se preocupar. É em vão o nosso sofrimento. E isso é muito ruim, sofrer em vão. A gente não precisa disso. É um livro fácil de entender. É um livro que contém bastante ferramentas e exercícios para a gente praticar. Exercícios que são essenciais para a gente ter uma vida mais leve. E ele foi escrito em 1948, mas é como se fosse ontem, de tão bom que é. Eu super recomendo para vocês essa leitura, vale muito a pena. E um exercício muito legal que tem aqui pede para que a gente pegue um papel, uma caneta, e aí a gente escreve nesse papel qual é a nossa preocupação. Qual é a sua preocupação? Então vamos lá, pegue aí um papel, uma caneta, e aí você vai escrever qual é a sua preocupação, qual é o seu problema. 2. Embaixo você vai escrever qual é a causa desse problema. Você precisa descobrir a causa, né? A raiz do problema. Tá. 3. Quais são as possíveis soluções? O que você enxerga de solução para você resolver esse problema?
qual é a ação que você vai ter, porque tudo depende de uma ação. Os nossos resultados, eles vêm através das nossas ações, certo? Então, qual que é a ação que você precisa fazer para resolver esse problema? Você já sabe qual é o problema, você já sabe qual é a causa do problema. Agora você precisa saber qual é a ação que você vai ter para resolver esse problema, certo? E aí sim, após você fazer todas essas etapas, pronto. Agora é só você continuar, é só você não desistir. Continue praticando as ações e assim os resultados eles virão. Siga, siga, foque e não tire os olhos até que você realize. Então você vai focar nas suas ações e você vai continuar até você conseguir, tá bom? E acredite, você vai conseguir, porque a sua ansiedade, ela não é maior do que você. Você é muito melhor, você é muito maior e você é capaz. E eu falo pra você que é muito mais fácil, é muito mais gostoso viver sem a ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha demais a nossa vida. Ela dá um desgaste emocional, um desgaste na nossa mente, na nossa família. É muito ruim viver assim. Mas a ansiedade, ela sempre vai estar ali. Sempre vai ter uma coisinha que a gente vai estar ali preocupada, sempre vai ter alguma coisa que a gente quer resolver para ontem. Mas sabendo dessas coisas, lendo, né, estudando, buscando conhecimento, eu descobri a forma de poder lidar com tudo isso. Por mais que de vez em quando venha alguma coisa assim que eu quero resolver agora, eu consigo dominar a minha mente, porque nós somos os donos da nossa mente. Nós comandamos o nosso pensamento. Somos nós que dizemos a ele o que nós queremos. Então, nós realmente podemos sim ter uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade de vida que nós merecemos. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe. Não deixe de deixar o seu joinha aí, tá bom? Ajuda o canal para que ele possa crescer e para que mais pessoas consigam assistir esses vídeos, porque como eu falei para vocês, eu quero contribuir, tá bom? Uma pessoa que eu conseguir atingir, eu já vou ficar muitíssimo feliz. Pessoal, muito obrigada, espero que goste e até o próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo, Elizabeth Duarte.